Seguimos aqui com o tema do nosso próximo painel, que será clima e neoindustrialização. E os nossos painelistas se reúnem para falar sobre os acordos e entender qual a perspectiva do setor da indústria no atual cenário global. Vamos então receber aqui no palco do Fórum Esfera Internacional o presidente da CNI, Robson de Andrade. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo, obrigada pela presença. Por favor. Vamos também aplaudir o presidente do BNDES, Aloísio Mercadante. A co-presidente da Comissão Europa e Internacional do MEDEF, Sophie Sidot. E o jornalista William Vac volta para o nosso palco para mediar este que será o nosso último painel. Não deixem de enviar as suas perguntas aqui aos nossos painelistas, QR Code na tela disponível para vocês. Reforço a todos a utilização, temos disponível tradução simultânea para todos. No canal de número 1 temos o idioma de francês, número 2 inglês e no 3 português. Participem, reforço aqui com nossos painelistas também, que temos aqui ao lado de vocês o aparelho para tradução simultânea, caso seja necessário. Um ótimo painel a todos. Bem-vindos todos de volta à nossa programação. Eu vou... Sophie? Bonjour, bienvenue. Bonjour. Je m'excuse parce que mon français est déplorable. Peço desculpas, mas meu francês é horrível, então eu vou falar inglês com você. We are very informal in Brazil, so we will be on tu and toi, if you don't mind. Great. Merci. It's okay. Our working language is Portuguese, so I'll go on talking in my country language. Ok, Sophie? Bom, boa tarde a todos. Só essas formalidades com a Sophie. Sophie, primeira questão a você. Ontem, nós ouvimos aqui um integrante importante do executivo francês falando sobre a reindustrialização da França, que é um país industrializado, e estabelecendo quais são os principais eixos estratégicos de reindustrialização de um país industrializado. Que papel tem a sua entidade na formulação de políticas governamentais de reindustrialização? O governo ouve vocês? Alors, donc je pense que vous voulez parler du MEDEF, donc l'organisation patronale des patrons français. Donc, évidemment, on a un rôle très important. Você quer falar dos patrões? Somos nós os representantes dos patrões. Somos nós que reindustrializamos nosso país, que será decarbonada. Os patrões franceses têm um grande papel. Nós somos bastante presentes no Brasil. Talvez seja melhor ter também pequenas e médias empresas no Brasil, e isso precisamos trabalhar junto com a CNI, com o patronado brasileiro, para não fazer as coisas um do lado dos outros em corredores, mas juntos. Eu espero muito do B20, trabalhando com a CNI, para trabalhar com as nossas empresas, para ver como a gente pode decarbonar melhor e mais. Eu acho que é esse o objeto da pergunta. Eu espero que eu respondi. Em que medida a CNI tem sido capaz de estabelecer via o executivo, por exemplo, os seus, digamos, as suas pretensões de uma política industrial? Boa tarde a todos. Agradecer ao João Camargo, cumprimentar o presidente do TCU, Bruno Dantas. Boa tarde a todos aqui, o ministro, Sophie, presidente do
BNDES. Bom, durante todos esses anos, a CNI tem realmente trabalhado, sempre trabalhou desde a Constituinte, desde 1990 praticamente, a CNI tem trabalhado com muitas propostas levadas ao governo. Infelizmente, poucas delas no Executivo têm tido sucesso como no momento. Nós estamos vivendo um momento diferente no Brasil a partir desse ano, onde a gente tem tido a capacidade e a interlocução, principalmente com o MIDIC, o ministro Alckmin, com o Mercadante, o presidente Mercadante, com o ministro Haddad, de levar propostas que têm sido ouvidas. Isso em função de uma percepção que o governo tem de que a indústria precisa retomar o seu papel que ela já teve no passado. Nós já tivemos uma indústria que foi a sexta maior indústria do mundo, hoje nós somos a 15ª, mas temos uma possibilidade enorme de voltar a ter um papel importante no Brasil e no mundo. Então, hoje, propostas como reforma tributária, a política industrial, financiamento, créditos para exportação, todas essas questões têm sido levadas ao governo e tem tido diálogo, tem tido interlocução permanente e temos sido bem ouvidos. Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, como vimos inclusive no painel anterior e como sabemos todos de toda a nossa experiência na economia e na política, não há possibilidade digamos, nem sequer da formulação de uma política industrial sem considerar o seu financiamento. Isso significa integrar a instituição que você aqui encabeça em decisões estratégicas. Na sua visão, como figura central na capacidade do Brasil de reindustrializar e utilizar os instrumentos, sobretudo de bancos estatais, como o que você representa, na realização dessas políticas, você vê nas formulações às quais o Robson acabou de se referir, por parte do setor industrial, a decisão na linha estratégica correta? Bom, boa tarde a todos, a todas. Saudar nossos parceiros da mesa, você, William, Robson, 13 anos à frente da CNI, um gigantesco desafio. Eu queria dizer o seguinte, eu acho que o Brasil vive uma janela histórica de oportunidade, que nós não temos direito de perder. Janela por quê? Primeiro, pelo protagonismo que o Brasil vai assumir nessa conjuntura. Nós estamos presidindo o Conselho de Segurança da ONU, num mundo instável, um país que só tem 15 países no mundo que tem relações com todos os demais países da ONU. O Brasil é um deles. Um país que há 150 anos não tem guerra com nenhum vizinho. Portanto, nós somos uma fonte de estabilidade, de cultura de paz, de diplomacia, de mediação. Segundo, um país que é líder em geração de energia limpa, e nós estamos diante, tem 25% da floresta tropical mais importante do planeta e 35% da área reflorestável do planeta. Um país, portanto, que está no centro do maior desafio da humanidade, que é o aquecimento global. Os extremos climáticos estão se acentuando. Nós estamos saindo do ano mais quente da história, do mês mais quente da história, do dia mais quente da história, e as previsões meteorológicas são que os próximos 5 anos serão ainda mais quentes. Então, o Brasil tem que liderar, tem que ter mais ambição nessa agenda. O Brasil tem que liderar a agenda internacional de enfrentamento da crise climática. E esse é um tema central. O BNDES é o maior banco do mundo no financiamento da energia limpa e renovável. Nós temos 45% da nossa energia, da nossa matriz energética limpa, e temos, na energia elétrica, 85% de energia limpa. Por que isso? Porque é um banco público, porque não pensa no imediato, porque o resultado não é o retorno de amanhã. Ele está pensando a longo prazo, com paciência. É o único banco que financia projetos há 35 anos, 25 anos para o setor privado, por exemplo, em infraestrutura e outros setores. E outra coisa, não é uma jabuticaba. Existem 500 bancos públicos no mundo que hoje têm ativos de 18 trilhões e 700 bilhões de dólares e que representam 10% do investimento no planeta.
Então, não há saída nessa crise sem um papel relevante dos bancos públicos. Por quê? Porque a transição energética, que é inadiável, a transição climática, que tem que ser enfrentada do ponto de vista da descarbonização da indústria, da agricultura, precisa de instrumentos públicos. Eu vi aqui falar assim, não, está interditado a redução do tamanho do Estado. Me desculpe, está falando dos Estados Unidos? Só o subsídio para a transição energética nos Estados Unidos são 383 bilhões de dólares esse ano. O financiamento de microprocessadores subsidiados, 280 bilhões de dólares. Tem protecionismo, tem reserva de mercado, tem subsídio, tem poder de compra do Estado. E a União Europeia não é diferente. O Nova Geração são 806 bilhões de euros. Então é com isso que nós temos que conviver. Não vou falar da Ásia, porque há 30 anos a China tem banco público, tem subsídio, tem investimento, tem todo tipo de prática para poder ganhar competitividade e boa parte dos países da Ásia. Então, nós temos que mudar a relação entre Estado e economia, entre um banco de desenvolvimento e o setor industrial. Então, no caso do BNDES, cresceu 97% a demanda de crédito, 40% as aprovações e mais de 20% o desembolso. Nós vamos ter um crescimento, provavelmente, em torno de 25% do crédito desse ano, só no BNDES. Para concluir, nós precisamos ir além disso. Vou dar um exemplo concreto que eu estava falando num seminário que nós fizemos sobre o complexo econômico no Instituto da Saúde. Quero fazer uma provocação aqui ao nosso presidente Bruno e ao nosso ministro Walton. Acho que o TCU tem dado uma contribuição imensa para destravar a agenda, para ter uma atitude colaborativa, preventiva, que criar aquele TCU consenso, que é uma inovação de arbitragem para a gente superar a judicialização e a postergação de conflitos. Então, eu queria propor, por exemplo, chame uma reunião, Bruno, TCU, com a Anvisa, para dar um exemplo concreto para vocês. Anvisa, BNDES, Ministério da Saúde, Ministério da Fazenda e o setor da indústria. A Anvisa tem um volume de investimentos represados por falta de parecer de 18 bilhões e 700 milhões de reais. Imagine o que é isso, depois da pandemia, que está tendo uma grande reorganização das cadeias de valor no mundo, semelhante ao que foi na Segunda Guerra, e que os Estados Unidos está fazendo um plano Marshall ao revés para reindustrializar, e a Europa se reindustrializar. O que significa isso para avançar o complexo industrial da saúde? Agora, a Anvisa está 8 anos sem reajustar a tarifa. Então, nós precisamos nos debruçar sobre a agenda concreta para destravar o investimento no Brasil e para fazer esse país liderar a agenda ambiental e tem custo, portanto, precisa de poder público e precisa de subsídios em áreas estratégicas e a gente poder, nesse momento, ter uma grande ambição. O Brasil ser o primeiro país do G20 a chegar à emissão zero de carbono. É isso que vai mudar o nosso lugar na história e o momento é esse. Nós estamos presidindo o G20, vamos ter encontro G20 no Brasil e vamos ter a COP30, que vai ser Paris mais 10, o grande momento da história ambiental do planeta. Então, acho que e termino só dizendo o seguinte, eu saio muito satisfeito. Vai entrar várias vezes. Não, saio muito satisfeito daqui, porque finalmente, né, nós precisamos fazer um grande pacto de parar de falar mal do Brasil, falar das nossas potencialidades e possibilidades, especialmente nos eventos internacionais, como está acontecendo aqui, que eu espero que seja uma lição para outros que virão. Aloysio, vou fazer o papel chato de puxar um pouco para o assunto central nosso, que você mesmo abordou, e o Robson já havia iniciado, a Sophie também, que é o papel da indústria e das políticas industriais diante das mudanças climáticas, da transição energética. Sophie, chama a atenção nas atuais transformações geopolíticas, às quais o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil se referiu, os atrasos que isto vem causando na transição energética, especialmente nos países que, no plano internacional, surgem como seus principais advogados, países europeus, França, Alemanha. A gente vê uma dificuldade em cumprir as agendas que implicam políticas industriais de grande custo para os contribuintes de cada um desses países. Em que medida o setor industrial francês está sendo atingido e reage ao que lhe foi dito que seria o caminho do futuro e que está sendo atrasado?
Alors, la politique publique, c'est A política pública é uma ótima coisa, mas nós temos que ouvir a voz das empresas. E eu vou falar de um caso particular, que é a minha empresa no Brasil. Eu trabalho no Distrito Federal, sou proprietária de uma empresa que se chama Ciplan, que antes pertencia à família Atala, que fez a gestão como em família, como eu faço gestão também, uma empresa que evoluiu muito. Compramos em 2019, estamos modernizando essa empresa, estamos descarbonando. Nos nossos combustíveis, hoje, utilizamos 40% de combustíveis secundários, diminuímos o petróleo, utilizamos pneus reciclados. Não fazíamos antes de estarmos no Brasil, estamos fazendo agora na Ciplan e vamos aumentar até 100% de combustíveis secundários. Na economia circular, queremos ser o exemplo no mundo inteiro, mostrando aquilo que fazemos no Brasil, e é importante dizer aqui. O tempo da empresa é um tempo longo. Posso falar do meu caso particular, sou a 6ª geração de uma família que vem desde Louis Vuitton, que inventou o cimento no mundo. Esta invenção foi dada ao mundo. É assim que Lafarge, por exemplo, produz cimento. Aproveitem, vocês vão ver a Torre Eiffel, tem o nome de Vica na Torre Eiffel, no lado da Escola Militar. O nosso orgulho é estarmos presentes no Brasil, participarmos desse país que é alegre. Nos sentimos felizes em estar no Brasil. Temos muitas mulheres que trabalham na nossa indústria de cimento, sendo que em outros países, até na França, não há tantas mulheres empregadas como no nosso país e na nossa empresa. Lá no Brasil, quando eu falo da empresa de cimento, eu digo, venham mulheres, é uma empresa que descarbona, é uma empresa que emprega mulheres. Trabalhamos 2 milhões de reais, nós queremos nos desenvolver ainda mais no Brasil e é muito importante utilizando as best practices, mostrando o que nós fazemos no Brasil. Não se fala tanto nessa transformação das nossas empresas no Brasil. O governo é muito importante, mas é preciso acompanhar as empresas num tempo a longo prazo. Nós temos que ter certeza do sistema fiscal para nos desenvolvermos nesse tempo longo que buscamos. Quando investimos numa cimentaria, são 200 anos, não se pode fazer alguma coisa para 2 dias. Então, temos que ter confiança de sermos acompanhados, e isto encontramos no âmbito da CNI. Esta é a minha mensagem hoje. Consideramos as questões de transição energética, nós estamos falando num setor nevrálgico para a indústria de qualquer país, sobretudo a brasileira. Como você mesmo assinalou na sua primeira intervenção, nós somos um caso triste de um país que entrou na fase da industrialização 50, 60 anos atrás, teve a indústria chegando a uma participação de aproximadamente 30% do PIB, e hoje a gente registra no Brasil uma desindustrialização. No momento em que, como vimos o Aloysio, a Sophie e, sobretudo, a Marcela e a Patrícia, no painel que nos precedeu, se referirem a todo o potencial que a transição energética oferece, em parte a discussão de política industrial no Brasil está ligada à indústria da transformação, ou à indústria de bens de capital, ou à indústria de equipamentos pesados. Veja-se, por exemplo, a ênfase que o atual governo, entre outras ênfases, coloca no ressurgimento da indústria naval. Na sua perspectiva, como dirigente da Confederação Nacional da Indústria, estamos discutindo o certo quando falamos de reindustrialização do Brasil? Ou, eventualmente, estamos preocupados ainda com o que foi e as oportunidades que estão diante, não estamos sabendo encará-las? Olha, o diagnóstico do que nós fomos, esses diagnósticos todos nós temos. Estamos cansados dos diagnósticos. E estamos também, como
há muitos anos lutando pelas propostas que vão na direção certa. Eu acho que agora nós estamos caminhando para uma direção muito mais objetiva, concreta e acertada. Um dos grandes problemas da redução da indústria no Brasil sempre foi a questão da tributária no Brasil, o complexo sistema tributário que nós tivemos, a burocracia, a insegurança jurídica. E agora nós estamos trabalhando no sentido de resolver essas questões. Por exemplo, a reforma tributária em discussão agora no Senado, que a gente tem expectativa do presidente Rodrigo Pacheco ainda colocar em votação esse ano, já abre uma luz e um caminho para o futuro, que nós vamos ter um sistema tributário tão moderno quanto o resto do mundo. Quer dizer, vamos trabalhar num sistema descomplicado e num sistema que vai desonerar exportação, desonerar investimento. Que nós precisamos de investimento. Quando o presidente Aloysio fala dos investimentos do setor de medicamentos, do setor da saúde, no Brasil é difícil de investir, você não tem crédito. Você paga imposto antes de começar a produzir, você já está pagando imposto. Você vai exportar, você tem tributos escondidos na cadeia produtiva que te levam a onerar o seu produto e você perde competitividade na concorrência internacional. Então, essas questões todas a gente espera resolver com medidas que estão sendo adotadas, como a reforma tributária, financiamento para as exportações que o BNDES está colocando à disposição, financiamento de longo prazo. Nós não temos um banco público ou um banco privado que você tenha financiamento de longo prazo para investir. Quer dizer, se o BNDES não investir no desenvolvimento da indústria do Brasil, você não tem outra solução, outra alternativa. E a questão de energia, acontece que o mundo inteiro, 80% da energia consumida no mundo são de fontes de petróleo, gás e carvão. 80%. O Brasil é o único país do mundo que tem 90% da energia elétrica de matrizes limpas e 45% da matriz energética. E nós temos uma condição privilegiadíssima de atrair investimento baseado na nossa capacidade de suprir energia. Qualquer desenvolvimento tecnológico, qualquer inovação, ela depende de mais energia. O consumo de energia no mundo vai estar aumentando e muito daqui para frente, independente do crescimento das populações, que deve ter um crescimento muito grande nos próximos anos. Mas quais os países que têm as nossas vantagens para a produção de energia tão limpa? Quando se fala em hidrogênio verde, o custo do hidrogênio verde é um absurdo. Não é uma realidade para os próximos anos. Não sei quanto tempo nós teremos, quantos anos nós vamos gastar para ter o hidrogênio verde como realmente uma fonte confiável de energia no volume que nós precisamos. Então, o Brasil tem vantagens que nós temos que saber aproveitar. E essas vantagens passam pelas mudanças que nós temos discutido aqui nesse fórum. Mudança tributária, as questões do judiciário, as questões da insegurança jurídica, a nossa burocracia. Quando o presidente Aloysio coloca a questão de 18 bilhões de investimentos paralisados na Anvisa, a gente fica estarrecido, porque, na realidade, as agências reguladoras eram para regular e não para dificultar. Né? Aloysio, tem... Sophie, não sei se ficou claro para você as referências todas feitas a órgãos reguladores, instituições de controle de finanças públicas, participação de bancos públicos e estatais no Brasil, o quão complexo é o ambiente de negócios para o empreendedor industrial do Brasil. Se você tiver alguma dúvida, a gente esclarece agora, que eu vou passar um pouquinho adiante para uma questão da relação que o presidente do BNDES estabeleceu na primeira intervenção dele entre o papel dos integrantes das instâncias do executivo e o mundo do empreendedor industrial. Ele foi muito enfático, Aloysio, você foi muito enfático em assinalar uma visão em função da sua análise da sua ação internacional.
Eu faço uma menção bem-humorada, como jornalista velho, veterano, a quantas vezes eu já ouvi integrantes do governo dizerem aos industriais que eles mesmos não estão entendendo o mundo à volta deles. Um recente integrante de governo brasileiro chegou a dizer: vamos salvar os industriais brasileiros de si mesmos, quando se referia à relação entre o mundo da indústria, do empreendimento industrial e todas as questões regulatórias e tributárias. No seu caso, Aloysio, você colocou tanta ênfase e tanta relevância na transição energética como uma grande chance do Brasil estabelecer nesta trilha o caminho da sua neo ou reindustrialização, como se quiser usar essa expressão. Você vê os tomadores de decisões, sobretudo no setor privado brasileiro industrial, reconhecendo esse quadro que você descreveu, ou você acha que você precisa convencê-los? Não é meu papel convencer. Eu acho que o debate é público, tem uma série de vozes e é plural. E essa é a essência da democracia. Mas o aquecimento global não é mais uma reflexão acadêmica. É um fato inquestionável. Eu dou exemplo do banco. O que está batendo na porta do banco? Nós fomos para o Rio Grande do Sul para socorrer as cooperativas de crédito por causa de uma seca que deu uma quebra de safra de 28 bilhões de reais. Lançamos na Expo Inter um programa de 1 bilhão de reais para as cooperativas. Voltamos. 2 semanas depois, nós tivemos que voltar para socorrer de uma inundação que atingiu 97 municípios, e em 20 municípios a economia foi devastada. Levou o estoque, a máquina, a empresa, e não há no Brasil, nós estamos construindo agora, uma linha de crédito, não para reconstruir a infraestrutura, casas, avenidas, etc., mas para reconstruir a economia local, porque o sujeito não consegue mais pagar a folha de pagamento, o débito tributário, os bancos, os fornecedores, e você não reconstrói a economia se não tiver uma linha diferenciada para poder reconstruir. Aí eu fui visitar o Helder Barbalho, nós vamos financiar 3 bilhões e 200 milhões para a COP, basicamente para legado e projetos estruturantes, não para o evento. Chego lá, a Amazônia, a seca, os barcos estão parados, não tem estrada, suspendendo aula, não tem como abastecer, e a economia colapsando, e nós temos de novo que buscar uma resposta. O Brasil, pelo tamanho dele, é um exemplo do impacto do aquecimento global, que é o maior desafio que nós temos na nossa geração. Então, o Brasil tem que liderar essa agenda ambiental, isso que eu estou dizendo. E tem que ir para além do que nós já estamos fazendo. Nós reduzimos o desmatamento em 47%, que é metade das emissões do Brasil. Nós somos o 7º maior emissor do planeta, metade é desmatamento. Nós estamos cumprindo essa tarefa. 24% é o uso da terra indevido, por isso a agricultura de precisão, a modernização da agricultura, o monitoramento do desmatamento. Agora, o que representa um salto de qualidade? Primeiro, acho que nós temos que fazer um grande programa de reflorestamento em torno da Amazônia, especialmente no sul da Amazônia, para blindar o processo de desmatamento. Nós temos ali 4,5 milhões de hectares do Estado, da União, de terras degradadas, que deveriam ser reflorestadas, metade com florestas produtivas, metade com florestas nativas, para a gente bloquear esse processo. Em 4 anos a floresta se regenera. E seria a maior contribuição que a humanidade pode ter, porque não há nenhum outro projeto com esse custo que possa ter um impacto sistêmico. Segunda questão que eu queria colocar aqui na mesa. Nós precisamos inovar no que nós fazemos de política pública. O Brasil precisa sair fora da caixinha e desses clichês que a gente ouve o tempo inteiro, dessa visão de ortodoxia, que é incapaz de pensar a realidade e os desafios que estão postos. Então, vou fazer uma outra provocação aqui. Eu estou num lugar que nós temos que ter todo cuidado. Eu hoje só falo da minha pauta, que é o BNDES, mas eu quero colocar uma provocação. Acho que a inovação no CARF foi muito importante. Empatou, tira a multa de 150%, retira correção, etc., e cria uma saída. Nós temos de passivo fiscal, hoje, 2 trilhões e 700 bilhões de reais na Receita. Vou repetir, 2 trilhões e 700 bilhões de reais. E mais 800 bilhões de créditos fiscais. Se a gente quer buscar uma saída criativa, a gente não pode achar que todo o dinheiro, a liquidez internacional, vai financiar o Brasil. Nós já fomos no passado e vamos voltar a ser o primeiro país a receber investimento estrangeiro. Fomos e vamos voltar. Pelo tamanho, pelo momento, pelas oportunidades. O ambiente macroeconômico melhorou muito, a inflação está sob controle, o país está crescendo
3,3% pelo IPEA, pelo FMI 3,1%, a projeção era 0,5% no começo do ano, negócio inacreditável, mas está crescendo, melhorou o rate nas agências internacionais, então o Brasil está num caminho, combateu o desmatamento, acho que o cenário é muito favorável no ambiente macroeconômico. O que eu acho que nós temos que fazer? Acho que o governo tem que sentar com o setor empresarial e buscar uma solução para esse passivo fiscal. Por exemplo, vamos dar um desconto significativo desse passivo. Uma parte não tem como recuperar. Uma parte a Receita acha que vai recuperar, ótimo, recupere. Mas transformar esse passivo, tirar isso do balanço das empresas e transformar em investimento para a transição energética, para a transição climática, para o Brasil andar para frente. Vamos buscar uma solução que ganhe. O Brasil ganha com investimento, o setor privado ganha, porque limpa o seu balanço e, na ponta, ele vai ter que investir nas prioridades públicas. Nós temos uma nova política industrial, temos o PAC, temos um programa de transição ecológica. E temos, por exemplo, no BNDES, o Fundo Clima. Nós estamos emitindo aqui 2 bilhões de dólares pela Fazenda, que vai redear essa operação. Nós vamos ter 10 bilhões de reais com taxa de juros de 6,15% a 1% a 6,15%. Temos o TR hoje com 5 bilhões de reais, ou seja, nós vamos começar a fazer a FINEP mais 5. Nós podemos fazer blend de melhorar a inovação e a transição ecológica. Agora, se a gente conseguir recuperar 10% que seja desse passivo, nós estamos falando de 270 bilhões de reais de investimento. E, por último, os céticos vão falar, o Mercadante está falando uma coisa inviável. Eu me lembro que, quando nós propus na campanha, eu coordenava o programa Desenrola, diziam que era inviável. Que o Desenrola, a imprensa dizia que era um ceticismo total, isso não fica de pé, isso é demagogia de campanha. E no começo do governo também era difícil convencer. Me diga quem não defende o Desenrola hoje. Então, a minha proposta, evidente que é a Fazenda que tem que coordenar, eu estou, como Banco Público, ajudando a formular e a pensar, mas nós temos que fazer desenrola investimento para poder avançar, para a gente poder competir nesse mundo que está aí, que precisa de mais investimento de fontes seguras e disponíveis. Tenho certeza que muitos empresários... E aí faz um acordo, suspende o litígio para frente, o fluxo tributário volta e vão pegar esse estoque, limpar os balanços e transformar em investimento. Então, há caminhos alternativos, está na hora da gente criar, inovar e ousar, e o momento é esse, e não perder essa janela histórica, que o Brasil pode ser o primeiro país do G20 a ter emissões zero, e é isso que o mundo espera, botar a Amazônia no centro do mundo de uma forma criativa e construtiva, que gere renda e oportunidades para os 28 milhões de pessoas que vivem lá, e continuar liderando a produção da agricultura e aí impulsionando uma reindustrialização que vai precisar ser verde, inovadora, e nós temos ainda o desafio da transição digital, que é outra gigantesca. E nada disso vai ser feito sem banco público. Eu vou o tempo inteiro vender meu peixe aqui, que é o meu CNPJ. Meu RG não tem mais nenhuma importância, mas o CNPJ eu não abro mão. O BNDES vai liderar esse processo, vai crescer, e com instrumento de mercado. Não estamos falando aqui de subsídio. Subsídio é muita coisa específica. Nós estamos construindo, emitimos as 2 maiores debêntures de infraestrutura da história, e nós vamos falar da Embraer aqui, de financiamento de avião. Embraer vai bater recorde de financiamento de avião. O BNDES já financiou 1.241 aviões da Embraer. E esse ano nós estamos num momento extraordinário da Embraer, que mostra que só tem 5 países que produzem avião. Agora, se a gente é capaz de produzir avião, como é que nós não somos capazes de reindustrializar o país, inovar e voltar em outros setores de menos complexidade? Vamos acabar com esse complexo de vira-lata, pensar grande, inovar e sair do mesmismo. Se a gente continuar fazendo tudo como a gente está fazendo, vamos voltar onde nós estávamos. Sofia, eu não sei se você entendeu todo o pano de fundo desse debate. Entendeu? Não sei se você conhece a biografia da Luiz Mercadante. Você vai vender muito cimento no Brasil, fique tranquila que vai ter muita construção civil, infraestrutura e PAC. Vai ser um grande momento. Vá firme que você vai sair bem lá. A Luiz Mercadante é um veterano político brasileiro. E ele, como presidente do banco que ele representa aqui, ele falou quase como ministro da Fazenda nesse momento. Há um debate econômico forte no Brasil sobre o tratamento das contas públicas, ao qual ele acabou de se referir. Quando ele usou a palavra heterodoxia, ele faz referência a um debate importantíssimo no campo da economia, que eu tenho certeza que você conhece muito bem, que é considerar ou não a questão fiscal como decisiva. Esse é um ponto ao qual ele se referiu agora com enorme ênfase. Mas eu queria voltar um pouco para as questões
inerentes ao tema do nosso segmento, que é política industrial, financiamento dela e transição energética, e perguntar a você, como representante do setor industrial francês, se você vê, e isto acontece porque estamos negociando um acordo importantíssimo entre a União Europeia e Mercosul, se você vê o Brasil como competidor ou oportunidade. Alors, compétiteur, opportunité. Je vais vous donner un exemple précis. Au mois de exemplo preciso, nós viemos com uma grande organização do MEDEF, francesas que vão no Brasil para investir no Brasil. Queremos investir no Brasil, mas em termos tributários não é preciso taxar os dividendos dessas empresas. Temos que ter certeza que as empresas vão investir e que novos regulamentos e normas farão com que sejam freadas em investir no Brasil. É alguma coisa importante. Hoje eu agradeço o João por este convite, porque com o João nós vamos misturar poder público, empresas brasileiras e francesas, e é importante de conversar, saber o que vai mudar. O Brasil muda muito de maneira positiva, mas precisamos da estabilidade do país a longo prazo. É extremamente importante, podemos fazer hoje. Então, muito obrigado. Acho que é um país de oportunidades para as empresas francesas se implantarem no Brasil, embora os acordos europeus, que nos dão muito trabalho, polêmica, mas é importante de ir trabalhar em outros países do que ficar na Europa. Mas eu vou, artigo 14, eu quero voltar a falar com a sua provocação. Pode passar para ele, mas volta aqui depois. Artigo 14 no Senado, sempre que ser citado, tem direito à palavra. Foram citadas as suas ideias, não o seu CPF. O CPF está preservado. Ele falou em nome do CNPJ. No regimento não disse se é citado positivo, citou artigo 14, tem direito à palavra. Eu não sou mais senador, mas já que você falou, ministro da Fazenda, que eu nunca fui nem quero ser, senadora já fui, eu peço o argumento do regimento. Eu espero para poder responder à provocação. Mas antes, já que eu fui citado, eu vou dizer que eu não disse que você quer ser ministro da Fazenda, eu disse que você falou como. Eu vou dizer que não, mas depois... A interpretação minha é absolutamente livre. Seu discurso foi de limites da Fazenda. O que você propôs aqui foi um pacto econômico. Tudo bem, são ideias que estamos discutindo no Brasil. A minha preocupação é com a nossa estrangeira francesa, assumindo aqui a posição de tentar entender todas as coisas intrínsecas do debate político brasileiro. Só isso. Robson, o Brasil é considerado essa potência de agronegócio. Agora estamos mudando a maneira como a gente se refere a esse setor, que está aqui presente à discussão. Passamos a chamar esse setor da economia brasileira de agroindústria. É por aí que é o nosso desenvolvimento? Olha, a agroindústria brasileira tem um campo enorme, tem crescido muito e tem despontado de uma maneira fantástica no mundo inteiro, como empresas de qualidade, produtos de excelente, são competitivos, são produtos ótimos. Agora, nós achamos que o agro brasileiro tem que continuar crescendo. Mas é bom analisar por que o agro cresceu tanto nesses anos. É claro que tem a qualidade dos seus empresários, mas acontece o seguinte, você tem um plano safra, você paga juros de 1% ao ano, você tem financiamento de longo prazo, você tem seguro para a produção, você não paga imposto, é 1,8% de imposto que você paga na agricultura, enquanto na indústria você paga 44% de imposto. Então, agora, o vice-presidente Alckmin está falando num plano indústria, similar ao que existe no plano safra, no plano agrícola, de tal forma que você dê financiamento de baixo custo para investimento, reduz os impostos para investimento e para exportação. Então, eu acho que chegou realmente esse momento do Brasil se tornar uma vitrine, com uma dificuldade, William, que todo o mundo está investindo na indústria.
Aí os Estados Unidos estão investindo 400 bilhões de dólares na indústria, a China está investindo enormemente na indústria, a Alemanha está investindo 600 bilhões de dólares, a França está 54 milliards. investindo na indústria. Então, não é um momento simples, apesar de você ter vantagens comparativas, não é um momento simples de você atrair empresas. O que nós temos de vantagem também é um mercado enorme de consumo, desde que a gente faça de maneira eficiente o combate à pobreza brasileira. Então, nós temos muitas oportunidades. O momento de fazer é agora. O presidente Aloysio Mercadante deu uma excelente ideia. O problema é que você faz um acordo com a Receita, mas a PGFN leva o assunto para o STF. E aí você fica com o seu acordo paralisado. Então, essa insegurança jurídica que você tem no Brasil, a gente precisa também trabalhar muito em cima disso para poder fazer atos como esse que o presidente Mercadante falou. Aloysio, você tem a última palavra, político treinado como você é, que já passou por 200 mil debates do TSE, eu só peço que você respeite o seu tempo. 48 segundos. Você sabe que eu vou reivindicar o tempo Zulu. Uma vez eu fui com o presidente Lula na África do Sul e atrasou 1 hora e não chegava, tinha uma homenagem ao Mandela e tal. Aí o presidente falou, não, é que aqui a gente tem o tempo Zulu, então os 5 minutos demorou 1 hora. Eu não vou usar todo o tempo Zulu, mas um pouquinho dele. Então, o que eu queria dizer aqui é o seguinte. A Receita, primeiro, o papel do BNDES. O papel do BNDES não é só financiar, não, é pensar o Brasil. Onde nasceu o plano de metas do Sr. Kubitschek, com Celso Furtado, Inácio Rangel, Roberto Campos e outros? Nasceu no BNDES. Onde nasceu o segundo PND? Outro momento importante, João Paulo Reis Veloso, o grande programa que fez obras estruturantes na industrialização do desenvolvimento. Nasceu no BNDES. BNDES talvez seja a instituição da República com mais mestres e doutores do país. Uma inadimplência de 0,01%. E o TCU está ajudando muito a corrigir as distorções, a melhorar as práticas, a ter mais transparência, a ter mais cuidado com o interesse público. E aqui agradeço os membros do TCU, porque essa parceria é fundamental, que em hora de trás ajuda a construir e ajuda a melhorar. Mas só falar uma questão. Quem abriu a discussão sobre a dívida pública foi a Receita Federal e o Ministério da Fazenda com o CARF. Foi isso que foi posto aqui. E a expectativa é arrecadar 50 bi. Eu acho genial a solução. Agora, e o ministro Haddad está fazendo um trabalho extraordinário, o novo arcabouço fiscal, reforma tributária, diálogo civilizatório. Mas o que eu estou dizendo é que a nossa ambição pode ser maior do que isso, para tratar desse estoque, desse passivo fiscal que é gigantesco. Uma parte é irrecuperável, uma parte a Receita acha que vai recuperar. Mas estamos pensando pequeno diante do gigantesco desafio histórico que é a transição ambiental, que não pode esperar. Nós precisamos descarbonizar e investir. Então, ao TCU, novamente, grande parceiro do BNDES, chama uma reunião, Bruno, para essa discussão. Converse com a Receita, com o Ministério da Fazenda, pode chamar o BNDES para ajudar a pensar. Vamos pegar esse estoque fiscal que pesa no balanço das empresas, que não vira receita para a União, e vamos desenrolar esse nó também e fazer o país avançar. Eu acho que tem um potencial gigantesco. Agora, quem decide é a Fazenda. Mas o banco vai dar palpite, vai formular e vai propor soluções ao Brasil. É o nosso papel. Gostaria de agradecer por virem em Paris. Amanhã vai ter o jogo do rugby. Espero que a França ganhe. Muito obrigado por terem escolhido Paris. Espero que nos tragam sorte, que vamos ganhar amanhã o jogo. A gente fala, já entrou no debate com tudo. Vai assim que você vai se dar bem lá, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Boa tarde. Vamos aplaudir Robson Andrade, Aloysio Mercadante, Sophie Sidot e William Vac, que estão aqui encerrando em grande estilo esta edição do Fórum Esfera Internacional com chave de ouro.